Pera aí. Não compartilhou, pera aí, rapidinho. Vê se vai compartilhar aí, porque acho que tá dando probleminha aqui. Apareceu aí? Opa, apareceu. Ah, tá. Graças a Deus. Só ajeitar aqui. Então, como eu tinha falado para vocês, a gente fez as últimas aulas sobre arte africana, e só que antes das aulas de arte africana, nós falamos sobre o tropicalismo. Foi pelo menos umas 3 aulas. Aqui, na verdade, o que é o multiculturalismo, a gente vai ver, está dentro de uma concepção de arte contemporânea. Aí ele vai contextualizar aqui, a gente vai, eu vou lendo aqui comentando, e aí se vocês tiverem também alguma coisa para falar, que lembrem, né, de alguma coisa lá do que nós estudamos no tropicalismo, pode falar. Então, o que é o multiculturalismo? Nas últimas décadas, deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Nas últimas décadas do século XX, o mundo passou por profundas mudanças com a globalização da produção e do consumo. Guarda isso aí, a produção e consumo, que desencadeou mudanças socioeconômicas e culturais em todos os países. Com a padronização cultural, produção e consumo e padronização cultural são palavras-chave aí, são termos-chave. Trazida por esse processo, grupos locais ou minoritários passaram a se manifestar e a lutar pelo direito de preservar seus valores e modos de vida. Aí, para fazer um comentário aqui nesse ponto aqui, a gente pode lembrar das aulas sobre a indústria cultural. Na verdade, a gente não falou exatamente sobre a indústria cultural, mas nós falamos sobre o tropicalismo e que o tropicalismo se valeu do surgimento da indústria cultural, né? Porque a padronização, né, do qual o autor nos fala aqui, foi iniciada por esse processo, né, de industrialização da cultura que desconsiderava as diferenças, promovendo uma redução, ou seja, uma facilitação das obras de arte e de outros conteúdos, com a desculpa de democratizar, né, a informação e a arte, a cultura, e dar acesso a todos. Então, quando o autor fala sobre preservar os valores e modos de vida, né, ele está se referindo a isso. Ele também fala sobre a globalização da produção e consumo, que eu chamei a atenção de vocês no início. E nós aprendemos naquelas aulas lá sobre o tropicalismo, né, que um dos objetivos da indústria cultural era justamente transformar tudo em produto para consumo. Não sei se vocês lembram disso. Tudo era, inclusive, um movimento tropicalista se valeu da indústria cultural para veicular suas ideias, meio que fazendo uma subversão dentro do sistema, né? Pegou o negócio e tentou subverter. Depois não teve jeito, né? A indústria cultural meio que absorveu, né? E transformou Jovem Guarda, né? O próprio tropicalismo em moda, né? Em grife, moda. Né? Nesse Estilo de vida. contexto. Oi? Estilo de vida. Pode ser, a gente pode considerar um estilo de vida, né? Um estilo de Life. roupa, né? Sim. Nesse contexto, as incertezas marcaram o debate filosófico da década de 80. As crenças utópicas. Opa, alguém chegou aí? Não. As crenças utópicas. Chegou? Peraí, deixa eu baixar. Ah, beleza, Luan. Tranquilo. Peraí, que quando fecha aqui tem que aumentar de novo. Então, as crenças utópicas em um futuro moderno e ordenado pareciam superados. Os artistas não estavam preocupados em conceber algo novo. Crescia entre eles o interesse pelo passado. Essa reação crítica à modernidade gerou o conceito de pós-modernidade. Eu não sei se a gente chegou a falar sobre Marcel Duchamp, mas esse trecho aqui também nos remete a um outro ponto importante relacionado às transformações já ocorridas nas artes a partir das experimentações do Marcel Duchamp, modificando os parâmetros a respeito do que era e do que não era arte. O Duchamp foi aquele artista
lá na década de 70, lá, ele fez o Ready-Made, né? Acho que foi antes da década de 70, em que ele coloca o mictório no museu, né? Então ele pega um objeto e coloca ali para questionar a maneira de fazer arte anterior a ele. Então, a partir desse gesto, ele modifica, né, a percepção, né, e a direção, e até mesmo se questionando o que é e o que não é arte. Né? Talvez esse seja um gesto que marque aí, né, a passagem da modernidade para a pós-modernidade na arte. Né? Ao questionar a ciência e a tecnologia, o movimento ecológico confrontou o modo de vida que estava em curso desde a Revolução Industrial, impelindo os artistas e intelectuais a refletir sobre as contradições do sistema capitalista e a buscar alternativas para o futuro. Ideias como a preservação de ambientes naturais, a organização da sociedade na luta por interesses éticos, tais como a liberdade de expressar a sexualidade ou o apoio à demarcação de terras indígenas, começam a ganhar a atenção dos jovens e ativistas. Aqui, a gente pode, quando ele fala aqui na organização da sociedade na luta por interesses éticos, tais como a liberdade de expressão, a sexualidade, a gente pode destacar, tem um movimento hippie da década de 70, teve um festival de música chamado Woodstock, né? Pode ser uma referência para a gente pensar essa modificação dos costumes, né? E essa preocupação de uma nova ética, né? Com a invenção dos microprocessadores, os computadores tornaram-se mais baratos, dando início à era da informação. Os meios de produção artísticas, tais como câmeras de fotografia e vídeo e mesas de som, ficaram mais acessíveis à população. Esse processo radicalizou-se no início do século XXI, com a comunicação em rede estabelecida pela internet. Qualquer pessoa com acesso a um computador podia se manifestar, alcançando alguém no outro lado do mundo. Então, você pode ver que em pouquíssimo tempo, né, década de 80, década de 90 e ano 2000, né, teve, vamos dizer, né, década de 90 e ano 2000, teve um desenvolvimento salto? muito rápido. Oi? Um Um salto, salto? de desenvolvimento, né? Muita coisa assim rápida que eu lembro, ó, É. eu tô na década de eu casei em 1980, 1990, em 2000, eu casei em 2000. 1998, a internet era discada. Vocês não devem nem saber o que é isso. Tô ligado o que é. Já ouvi falar sobre. Era muito ruim, cara, porque você O negócio discava e o ficava negócio apitando. entendeu? E teve uma época também, logo depois, teve uma coisa de mobile, acho que eu tenho até aqui o mobile, aqui, ó, esse aqui, ó, dá para ver aí? Tá vendo? Tá, não. Peraí. É porque eu fechei a câmera, peraí. Vou abrir aqui. É um modemzinho de internet. É um modemzinho. A gente usava isso, mas tem muito tempo. Você clicava no computador e ele buscava a rede. Só que ficava um tempão, cara, no verde, no azul, até chegar no verde, entendeu? Sim, Era isso sim, tá ligado. década de 80, 90. E aí depois, então, teve essa explosão. E olha só aqui onde nós estamos. Né? Nós estamos falando e nos vendo, né? A gente tem áudio e vídeo simultâneo. Né? Assim, eu acho impressionante. As pessoas ficam assim, eu sim não consigo. Eu acho impressionante. As pessoas ficam, não dão muito valor. Né? Eu fico até me perguntando, por exemplo, no que diz respeito às aulas, né? Pessoas que têm condições de entrar, que têm acesso e simplesmente não usam, né? Assim como aquelas pessoas que têm vontade e não têm acesso, né? Elas querem estudar, mas não têm acesso. E tem gente que tem acesso, tem telefone, tem internet, pode fazer o link e tal. Então, tem essas questões, assim. Então, tudo isso que eu estou falando, na verdade, diz respeito a uma complexidade do que a gente está vivendo. E a arte, ela vai tentar, a arte vai tentar dar conta dessa complexidade toda que a gente vive. Tá tudo, não sei se vocês percebem.
Agora, por exemplo, a gente está vivendo dentro de casa, né? Assim, isolado, né? Você tem que conciliar vários tempos dentro de um tempo só, que é a sua casa. Na sua casa agora tem o tempo da escola, tem o tempo do trabalho do seu pai, tem o tempo do trabalho da sua mãe, não sei, né? Estou falando assim, de modo geral, né? Mas tem vários tempos, tem o seu tempo, né? Tem o tempo do seu pai, da sua mãe, e quando isso está tudo dentro da casa, as pessoas estão trabalhando e estudando dentro de casa, fica sobreposição de muitos tempos, né? Isso tem a ver com filosofia. E a arte vai pegar essas coisas e vai tentar falar sobre isso, né? Então vamos para outra parte do texto. Até aí tá tranquilo? Por enquanto, sim, tá tranquilo. Beleza. Eu vou aumentar aqui um pouco mais. Mas, então, isso que eu estou falando iniciou-se lá naquele período que nós estudamos a Tropicália. Naquele período da década de 60, 70, estavam essas modificações culturais, né, dos meios de comunicação, ainda não havia a rede, né, como a gente tem hoje. Mas a televisão, né, estava implementando, estava melhorando, né, as transmissões estavam sendo, aqui no Brasil ainda era em preto e branco, começaram a ser coloridos, né? A gente nem considera isso, né? E as distâncias vão se estreitando, né? Quanto mais a globalização e tal, as coisas vão se estreitando, as fronteiras, né, vão deixando meio que de existir, né? Tem um teórico chamado McLuhan, depois vocês podem procurar McLuhan, acho que, eu não sei o primeiro nome agora, mas McLuhan, o teórico da informação. Na década de 70 ele falava sobre isso, né? A aldeia global, né? A ideia de aldeia global, né? Meio que prevendo isso que a gente, essa saída de hoje, né? Tem um outro autor que fala sobre isso. Deixa eu ver se está aqui, que é o Pierre Levy. Marshall McLuhan? Quebrou meu fone. Eita. O Pierre Levy fala nesse livro aqui, ó, Cybercultura. Aí ele vai fazer, ó, o que é cybercultura? Que movimento social e cultural encontra seu oculto por trás desse fenômeno técnico? Podemos falar de uma nova relação com o saber? Quais são as mutações que a cybercultura gera na educação e na formação? Quais são as novas formas artísticas relacionadas aos computadores e às redes? Como o desenvolvimento do cyberespaço afeta o espaço urbano e a organização do território? Em outras palavras, quais são as implicações culturais das novas tecnologias? A digitalização, a navegação, passando pela memória, pela programação, pelo software, a realidade virtual, a multimídia, a interatividade, o correio eletrônico, etc. Esse livro, claro, completo e acessível para os não especialistas, tenta apresentar as novas tecnologias, seu uso e suas questões. Depois eu acho que eu tenho em PDF, posso compartilhar com vocês, é um livro muito interessante, a leitura não é difícil, e ele está falando desse tempo que a gente vive mergulhado nessa cybercultura. Vamos continuar aqui no texto que eu acho que tem relação com o que eu acabei de falar. As trocas culturais simultâneas geraram uma diversidade em escala exponencial, é o que a gente está falando aqui, né? A multiplicidade, né? Novas vozes até então excluídas da cena artística passaram a ser ouvidas. Então a gente vai ter vamos ter um surgimento, né, um fortalecimento dos regionalismos, das culturas minoritárias, né? A gente está vendo aí, né, as minorias gritando, porque, na verdade, não tem mais como você fechar os olhos, que, na verdade, que não são minorias, né? São maiorias que foram silenciadas. Os valores culturais assimilados e defendidos pelas populações periféricas estavam mais próximos das tradições rurais, das heranças afrodescendentes indígenas e das lutas políticas de classe operária. O impacto desses saberes, somado à visão crítica dos que foram oprimidos pela colonização e pelas culturas dominantes do século XX, afetou a nossa sociedade. Uma das consequências desse processo tem sido a diminuição das distinções entre cultura erudita, cultura de massa e cultura popular. Eu acho que nós falamos sobre isso
quando nós estudamos, eu não sei se que eu estudei com vocês sobre a indústria cultural. Se alguém puder lembrar aí, se a gente estudou ou Eu não. acho que a gente tocou nesse assunto assim. Foi bem rapidinho, Sim. acho que foi lá no começo do ano, não foi? Foi Em antes setembro, Foi por aí. Foi antes da cultura negra lá. quando a gente falou de tropicalismo, não é isso? Foi. Foi isso Eu aí. acho que foi uma aula só sobre indústria cultural, eu acho. O reconhecimento de que diversos grupos de indivíduos provenientes de variados contextos sociais manifestam sua cultura de modo heterogêneo, ou seja, né, de diferentes formas, e de que sempre haverá uma tensão entre eles, porque são, né, as coisas não são. É isso que a indústria cultural faz. A indústria cultural ela homogeneiza tudo. E, na verdade, as coisas são heterogêneas, não são homogêneas, né? Porque tem diversas manifestações, sobretudo no Brasil, que é diverso. Então, mas a indústria cultural ela quer dar uma, né, ela quer encaixotar, né, e aí reduz as coisas para poder melhorar a assimilação, facilitar a assimilação. Voltando, o reconhecimento de que diversos grupos e indivíduos provenientes de variados contextos sociais manifestam sua cultura de modo heterogêneo e de que sempre haverá uma tensão entre eles, gerando transformações, hibridizando, né, misturando, hibridizando os comportamentos sociais e as produções no campo da arte. É o que hoje entendemos como multiculturalismo. Então, aqui tem até vou colocar aqui, ó, o multiculturalismo, tem aqui um pequenininho aqui. Algumas vertentes intelectuais acreditam que é preciso garantir a expressão de toda a diversidade cultural em cada contexto social, ressaltando as diferenças. É o que a gente está vivendo hoje, não sei se vocês percebem. Outros afirmam que é no processo contínuo de disputa e assimilação entre as culturas que se dá o multiculturalismo. Então, Vidas Negras Importam, por exemplo, seria um movimento de minoritário, quer dizer, como eu falei, não é minoritário, né? Na verdade, é um movimento que está clamando pelo fim da invisibilização de uma cultura, né? E o fim do racismo, né? Eu vou deixar essas questões aqui para atividades. Vamos para o vídeo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, já cumpri o tempo da leitura, vamos para o vídeo. Fechar aqui para não dar. Se por um acaso não rolar aí a compartilhamento, me falem. German Chancellor Angela Merkel, British Prime Minister Andrew Clavin on the culture. German Chancellor Angela Merkel, British Prime Minister David Cameron, and French President Nicolas Sarkozy have all declared that multiculturalism is a failure. What could these strange little Europeans possibly mean? And why do they all talk so funny? Let's explore. Multiculturalism is the philosophy that every culture is morally valid, and no one culture has the right to impose its values on another. Thus, if someone escapes their hellhole of a country and comes to your country to enjoy its freedoms, they shouldn't be forced to learn and accept the principles and customs on which those freedoms stand, but should instead be allowed to retain the charming native language, religion, and manners that turned their country into a hellhole in the first place. This system helps to avoid the cultural chauvinism implied by assimilation, and instead gives you a warm sense of your own open-minded tolerance right up until the moment your immigrants strap on the delightful explosives of their beloved homeland and in their quaint little way blow you to pieces. From broad-minded ancient writers like Herodotus, through canny conquerors like Alexander the Great and Augustus Caesar, to the all-embracing genius of Jesus Christ, tolerant acceptance of different cultures has evolved into a central Western value. Other cultures don't have that value of tolerance, so we have to tolerate their intolerance and let them kill us. This applies abroad as well as at home. For instance, let's say a person is homosexual and lives in a Western nation where by and large straight people tolerate gay people, or in England where it's the other way around.
If he visits, say, Iran, where they hang homosexuals, then that would be right for their culture, and courtesy demands he participate in the local scene by being executed. Of course, if he merely flies over Iran in international airspace, Iranian culture wouldn't apply, unless their culture doesn't recognize international airspace, in which case he probably should have gone around. Multiculturalism is based on the equally sound philosophy of moral relativism, which holds that nothing is absolutely right or wrong, except that nothing is absolutely right or wrong. As Shakespeare put it, there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Actually, Shakespeare gave those words to Hamlet, who was pretending to be insane when he said them, which is to imply that moral relativism isn't just crazy, it's fake crazy, because no one's really crazy enough to believe it. So perhaps now we've begun to understand. This is Andrew Klavan on The Culture. Então, esse vídeo, ele não dá resposta, perceberam? Ele não dá resposta. Sim, percebi. É. Ele, na verdade, ele mostra pra gente justamente a complexidade que é o relativismo, né? E a arte, por isso que a arte contemporânea ela é tão difícil de se entender, porque a arte contemporânea ela não vai falar de certo e errado, de feio e bonito. Essas concepções não existem para a arte contemporânea. Por isso que você vai, né, ver uma exposição e as pessoas ficam, pô, mas o que? Esse papel aí pendurado, esse tijolo pendurado por um fio, o que é isso? Na verdade, essa arte está falando mesmo do desmonte da nossa realidade. A nossa realidade, dessa forma, desmontada, meio retalhada, né? A arte do nosso tempo, ela não vai mais mostrar coisas para contemplar. Nós falamos sobre isso, né, muito no início das aulas, nossas aulas. Ela não vai mais fazer com que o sujeito contemple. A arte contemporânea, ela vai fustigar, ela vai provocar, ela vai chamar atenção para os problemas, para a queimada na Amazônia, para o sujeito que é tratado, né, de forma que ele é desconsiderado, né? Vai falar, ele sofre preconceito, né? O nordestino que sofre preconceito, o negro que sofre preconceito, a mulher que sofre assédio. As questões da arte contemporânea são questões do agora, do homem no mundo, nesse mundo complexo, todo desmontado. Por isso que tem essa coisa, por isso que o multiculturalismo está ligado ao relativismo, esse relativismo. E aí você não compreende, as pessoas não compreendem esse tipo de arte, porque essa arte está atrelada a esse pensamento, né, que é anterior, né, que pensa essa realidade, né, toda desmembrada, né, que a gente vai montando, né? O que vocês acharam aí desse vídeo aí? Cara, ele vem realmente muito nesse intuito de tipo, você. Como é que eu posso dizer? Pra gente basicamente aprender a se respeitar, sabe? Tipo, não no sentido, eu não quero meio que deixar isso muito, como é que eu posso dizer, genérico, mas tipo, vou. A gente tem que aprender a ser mais tolerante, entendeu? Porque a gente vive num mundo contemporâneo, entendeu? Então temos que aprender a nos respeitar, aprender a ser mais tolerante, entendeu? É mais ou menos isso que eu quis dizer, só que eu acho que não ficou muito bem formulado. Mas é assim mesmo, vai formulando na medida que a gente vai falando, vai dizer, né? Fala aí, Lohan. Não, é que nem ele falou, né? Que nenhuma das culturas está errada, mas você pensar nisso faz parecer que elas estão erradas. É bem isso. Porque cada uma vai apontar um caminho, né? Aí você usar um ponto de vista de uma cultura para pensar sobre a outra, vai sempre parecer que uma está errada, mas nenhuma está errada. Tem que ter essa neutralidade. Difícil, né? Como é que a gente faz isso, né?
E o Luca tá sem microfone, né? Se quiser escrever aí, Luca. Na verdade, né, a aula de hoje era para apresentar para vocês isso. Na verdade, uma introdução ao que seria para a gente entender, né, a arte contemporânea. A arte contemporânea ela está pautada nesse pensamento do multiculturalismo, né, que por sua vez está pautada nessa ideia de relativismo, de relativizar todas as coisas. Isso é uma coisa só para a gente pensar. Vou deixar lá no Classroom esse vídeo, essa aula aqui com o vídeo que a gente, o vídeo e o texto e as questões lá para vocês fazerem, pode ser? Pode? Então, beleza, Pode. acho que por hoje, se puderem lá assistir às 8 horas a live, agradeço. Ok. Vou tentar, porque eu não sei como é que vai ser. Eu tenho que ver. Que